pessoal, vamos resolver o segundo problema proposto para nós lá como atividade, tá? Então, um técnico que presta serviço de manutenção de computadores em residência cobra uma taxa fixa de R$35 pela visita e R$10 por hora trabalhada. Então ele cobra uma taxa de R$35 pela visita que ele vai fazer e R$10 por hora trabalhada. Vamos supor então na letra A aqui, qual é o valor em um serviço iniciado às 15h45 e concluído às 17h45? A gente tem que pensar da seguinte maneira: se ele começou a trabalhar às 15h45, às 16h45, fechou o quê? Fechou o quê? 1 hora, né? Fechou 1 hora. Das 16h45 às 17h45, fechou o quê? Mais 1 hora. Então quer dizer que para ele resolver esse problema, esse serviço ele vai cobrar, são 2 horas de trabalho, certo? 2 horas. Bom, se ele começou às 15h45 e terminou às 17h45, ele trabalhou 2 horas, qual o valor que ele vai cobrar? O que a gente tem que perceber? Que existe uma taxa fixa de R$35, mas ele cobra R$10 por hora trabalhada. Então, se ele trabalhar 1 hora, ele vai trabalhar 1 vezes 10, que é hora, mais os R$35. Isso vai dar quanto? Vai dar R$45, certo? Se ele trabalhou 2 horas, que foi o caso, ele vai fazer 2 vezes R$10, mais o que? Mais a taxa de visita, mais 35. Que isso vai dar quanto? R$55. Então quer dizer que ao fazer esse serviço, ele cobrou, o valor do serviço foi de R$55. Então o que a gente tem que perceber aqui, ó, o que varia, o que está variando aqui é o meu valor de hora trabalhada, né? O valor a ser cobrado vai depender da quantidade de horas que a gente está trabalhando, certo? Então vamos escrever uma lei de correspondência que relacione o valor pago pelo serviço prestado e as horas de trabalho desse técnico. Bom, então é isso que a gente fez aqui, ó. Se a gente analisar aqui, ó, o 10 é uma constante, né? O que é esse 10? É o valor da hora trabalhada. O 35, o que é? É uma constante, que é uma taxa fixa que ele cobra, né? O que modifica o valor a ser pago? O que modifica o valor a ser pago é a hora que está variando. Então eu vou chamar essa hora aqui, essa variável aqui, de x. Então vai ser x vezes o que? Vezes 10, porque a quantidade, o valor que ele cobra por hora, mais o que? Mais a constante, que é a visita, né? Que ele cobra, né? A taxa fixa, né? Que é a visita. Então, fazer uma lei de formação é isso. Eu vou ter o quê? Que o valor a ser pago é dependente de quem? Dependente de x, que é a hora que ele vai trabalhar, vezes 10, que é o valor que ele cobra por hora, mais 35, que é a taxa fixa. Variação de hora, x. 10 é o valor por hora, 35 a taxa fixa, certo? Então vamos agora à letra C. Quantas horas esse técnico trabalhou, sabendo-se que ele recebeu R$75 pelo serviço? Bom, aqui a gente tem que pensar de uma maneira diferente. Por quê? Porque eu tenho a minha lei de formação. Para resolver essa questão, eu vou usar a minha lei de formação, essa aqui, certo? A minha lei de formação ela diz o quê? Que o valor a ser pago é igual à quantidade de horas vezes 10, que é o valor por cada hora, mais 35 da taxa fixa. E aqui o que eu tenho? O que o programa está me dando? Que eu tenho o valor já a ser pago, que é 75. Então eu vou substituir 75 no valor a ser pago. Eu vou fazer assim, 75 igual ao que? A x, que é a hora, que eu quero saber quanto tempo esse rapaz trabalhou, vezes 10, que é o valor que ele cobra por hora,
mais o que? 35, que é a taxa que ele cobra fixa, né? Certo, o que eu tenho aqui? Uma equação. E nessa equação eu tenho que deixar a minha letra sozinha, saber qual a incógnita que eu tenho aqui, qual o valor que eu coloco aqui, para que eu tenha essa igualdade do lado de cá 75 e do lado de cá 75. De que maneira a gente procede isso? Eu tenho que eliminar todos os valores que eu tenho que estão acompanhando esse lado da equação, né? Então eu sempre faço a operação inversa do que eu tenho do lado de cá. Como o lado de cá é 75, eu vou mantê-lo 75 aqui, né? Resolvendo a equação. Eu tenho que eliminar primeiro o que? Esse 75. Né? Então eu vou manter o x vezes o 10 mais 35. Para eu eliminar esse 35, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subtrair, né? Eu faço a operação inversa que eu tenho. Se eu tenho 35 aqui e quero tirar esse 35, eu subtraio 35, mas eu não posso fazer somente desse lado aqui. Se eu faço desse lado da equação aqui, eu tenho que fazer do outro lado dessa equação aqui, para que a coisa fique balanceadinha certinho. Então eu vou ficar com o que? Eu vou ficar com 40, né? Subtraindo 75 vezes 35, 40, igual a x vezes 10. 35 vezes menos 35 é 0. Pronto. Ainda tenho aquele 10 que está sendo multiplicado pelo x ali. Para eu eliminar uma multiplicação, eu faço a operação inversa. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir esse x vezes 10 por quem? Por 10, né? Da mesma maneira que eu fiz aqui, o que eu tenho do lado de cá, eu não posso, eu tenho que fazer do lado de cá. Então eu vou dividir aquele 40 por quanto? Por 10. Divido por 10 do lado de cá e do lado de cá. Assim eu vou ter 40 dividido por 10 é 4, 10 dividido por 10 é x. Então, tenho como resultado o quê? Que para ele ganhar R$75, ele teve que trabalhar 4 horas. Tá? E a questão D a gente já deve ter percebido durante a resolução de todas as outras letras aqui, né? Na B e na C, que quem são a variável dependente da lei obtida no item B e a variável independente. Bom, quem depende de quem? Aqui a gente está vendo, né? Quem depende, quem é dependente é o valor, né, do serviço prestado, né? Então eu sei que v de x é variável dependente e x, que é a quantidade de horas que eu trabalho, é independente, certo?